Olá pessoal, nós estamos aqui para mais uma gravação do Nordcast e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a área financeira. Como vocês já sabem, eu sou a Lúcia, diretora do CAF aqui da Norte 2, que cuida do núcleo de administração, do núcleo de compras, do núcleo de obras e do núcleo de finanças, que hoje vai ser o nosso foco. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tânia, diretora do Núcleo de Finanças. Como vocês devem saber, nós temos o PDD Federal, que foi criado em 1995 e o primeiro recebido em nossas escolas foi em 1996, com a aquisição de TV, antena parabólica e gravador para salas na época de uma sala que pudesse receber esse equipamento. E de lá para cá, ele diversificou muito e hoje nós temos inúmeros PDDs diferentes, com diferentes funções no federal. O PDD paulista, ele foi criado por decreto em 2019. Todas as resoluções que vieram depois disso são para regulamentação, mas o decreto é de 19, onde no mesmo ano foi o primeiro repasse para as escolas do estado de São Paulo. Quais seriam os objetivos desses PDDs para as escolas? Bom, um dos objetivos primordiais, tanto dos PDDs federais quanto o estadual, é a questão da manutenção predial, da manutenção de equipamentos, né? Como você disse, a gente tem algumas variáveis que são pedagógicas. São específicas, voltadas realmente para o aprendizado, tanto no PDD federal quanto no PDD paulista. E a gente tem que lembrar ainda que, dentre as verbas repassadas, a gente tem uma divisão entre capital e custeio. No capital você tem uma função e no custeio você tem outra. Nesse caso, é muito importante a gente salientar que as escolas têm muitas dúvidas ainda sobre os temas capital e custeio. Né? Eles ainda confundem muito essa divisão de recurso. Né? Que a gente pode dizer que o custeio é aquele que ele vai fazer as manutenções, as aquisições daqueles materiais pequenos e baratos e de bens não duráveis e os pequenos reparos. E o capital para a aquisição de equipamentos duráveis, né? Aqueles bens que vão ser patrimoniais. Exatamente, mesmo porque, até falando em valor, às vezes você fala, nossa, esse valor é muito grande para esse bem. E na verdade, às vezes ele é custeio mesmo, ele não é capital, é uma coisa que você não pode patrimoniar, não tem sentido. E vice-versa, às vezes você tem um equipamento que é durável, o valor não é tão alto, mas ele é um equipamento que deve ser patrimoniado. Tudo que vai patrimônio é um bem durável que vai entrar para a relação de bens da escola para o resto da vida. A gente pode dar uma dica para as escolas que elas podem consultar na BEC, né, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, se o bem é capital ou custeio. Isso pode ser consultado. Sim. E mesmo na sede existem lá o catálogo de itens, onde também vários materiais ali são descritos se é capital ou custeio. E ainda mais você pode ligar, conversar com a Bernadette, que consegue auxiliar, né? Porque às vezes nós mesmos temos dúvidas, a gente fala com a Bernadette sempre e a gente faz um trabalho alinhado aqui dentro, né? Para a coisa ficar o mais tranquilo possível na hora da prestação de contas. Isso aí. Prestação de contas, né? Que é aquele... Todo mundo fica nervoso quando fala em prestação de contas, né? Por quê? Você recebe o recurso, a escola recebe o recurso, executa e aí tem que prestar contas. Né? E as escolas têm um prazo estipulado pelos órgãos que repassaram o recurso. E esse prazo deve ser obedecido para não criar problemas futuros. Né? E também a escola não ficar impedida de receber novos recursos. Né? E a prestação de contas
se você seguir um roteiro, se organizar, fazer uma planilha de capital e custeio que você vai gastar, conforme você for gastando, você vai baixando da sua planilha, o que é capital, o que é custeio. Quando você vai fazer a prestação, você já sabe o que você tem, o que você gastou, é só você juntar os documentos para comprovar esse gasto. Eu vou até além. Antes de falar em prestação, a gente tem que falar de planejamento de recurso, né? Então você recebe o recurso, você convoca a sua PM, você convoca o conselho de escola, porque a gente precisa ter isso registrado, a destinação do recurso, antes de mais nada, para daí você partir para o que efetivamente vai ser comprado ou o serviço que vai ser executado. E antes de comprar e executar, você fazer a pesquisa de preço, você tem que ter todos os registros de pesquisa de preço. E ainda antes de contratar ou comprar, você consultar se aquele fornecedor, se aquele prestador de serviço é habilitado para o que você planejou, né? Isso já minimiza em 90% todo e qualquer problema que a gente venha tendo lá na frente na prestação. É planejar, é consultar, é verificar antes de qualquer atitude de compra ou efetiva prestação de serviços. Perfeito. É isso. É isso. Acho que a gente já falou demais. Quem sabe a gente tenha outras informações para passar em outros momentos. Que a gente tem, muita. Mas ou até, se vocês tiverem dúvidas, quiserem mandar pra gente sugestões, né? Que vocês gostariam de ouvir da área financeira, porque eu ainda vou ter com o núcleo de obras, eu vou ter com a administração, eu vou ter com o núcleo de compras, podem mandar sugestões também. Certo? É isso, Lúcia. Acho que por hoje chega. Por hoje chega. Então tá bom, gente. Obrigada, pessoal. Obrigada, até mais. Até mais.